Oi, gente, tudo bom? Acompanhando aí a programação da TV Câmara Campinas e agora no ar mais um programa Mãos Solidárias. Se você não conhece ainda esse programa, deixa eu te explicar um pouquinho. Aqui a gente abre espaço para ONGs, OSCs, grupos que fazem algum tipo de trabalho solidário, algum tipo de trabalho comunitário aqui na região de Campinas. Hoje a gente veio para o Jardim Proença e a gente vai conhecer o CAIS, que é o Centro de Apoio e Integração do Surdo Cego e Múltiplo Deficiente. Quem vai conversar com a gente hoje é a Márcia Helena Ramos, que é fundadora aqui do espaço. Márcia, obrigada por tirar esse tempinho aí para conversar com a gente. Eu que agradeço muito, sejam bem-vindos. Márcia, obrigada. E você é fundadora. Sim. Então você conhece a história do começo ao fim. Sim. Quem conhecer o site, quem visitar o site, pode ver que a história começou lá em 1999, né? Já tem um tempinho de história. Como é que foi aí o surgimento aqui do CAIS? Bom, o sonho realmente nasceu em 1999, né? Eu sou fonoaudióloga, minha formação é fono, e eu sempre trabalhei com surdos e outras patologias, e fui fazer um trabalho voluntário com cegos. E para me especializar mais na área, para entender um pouco mais, eu acabei fazendo um curso de deficiência visual e surdez, e nesse curso eu conheci pessoas que trabalhavam com surdos cegos, que até então eu não conhecia. E fiquei assim encantada, angustiada, ao mesmo tempo, foram muitas sensações. Falava, bom, surdo cego, quem é ele, onde está, existe essa pessoa mesmo, onde está em Campinas? Campinas é uma metrópole, né? Eu falei, impossível não ter o surdo cego. E dali em diante, no ano 2000, eu comecei a trabalhar em cima dessa pesquisa, e eu acabei fazendo curso de especialização, de capacitação, e veio um surdo cego para o meu consultório através de amigos que conheciam o meu trabalho. E também foi uma coisa que eu fiquei muito angustiada ao ver que, na realidade, eu estava trabalhando com uma pessoa numa sala, entre quatro paredes, e, na realidade, a surdo-cegueira, ela envolve todos os sentidos, né? Para a pessoa se localizar, se sentir no mundo. Então, eu precisava de um espaço para ele, de uma casa para ele, vamos pensar assim, né? E aí me veio sentir a necessidade mesmo de ter um espaço para ele. Acabei pensando mais um pouquinho, falei, bom, onde existe uma pessoa, se existe o Rodrigo aqui, existe outros Rodrigos, vamos pensar assim, né? Aí eu e uma amiga começamos a fazer uma pesquisa que na época, né, era assim, através de cartazes, aquela coisa bem primitiva hoje, né? Então, assim, pusemos cartazes em ponto de ônibus, em posto de saúde, e em um mês surgiram 7. E aí veio a questão, e onde colocar esses 7? Eu sabia onde colocar, 7 não. E aí, depois de alguns meses, a gente foi se adaptando, depois de alguns meses a gente veio para esse local, que estamos hoje, não reformado ainda, na época, e foi chegando, né? Foi chegando gente, a princípio todos voluntários, os terapeutas. Eu não tinha a mínima condição de pagá-los, né? Porque foi todo mundo realmente aprendendo junto. E depois de 3 anos, a prefeitura nos chamou, porque não tinha ninguém que fizesse esse trabalho em Campinas. Aí nós fizemos a parceria com a Secretaria da Educação e 2 anos depois com a Secretaria da Assistência, que é a que a gente tem até hoje, né? E hoje também, além disso, a gente tem com a FEAC, né? Temos uma parceria com a FEAC através de projetos. Então, assim, até 2019 eu atendia pessoas de 0 a 20 anos, que foi a proposta inicial. Eu fiquei muito preocupada em dar um passo muito grande, né? Mas aí esses que vieram estavam crescendo, né? Estavam passando dos 20. E a gente começou a perceber, em Campinas começaram a buscar muita gente, os adultos começaram, né? Infelizmente tem uma coisa hoje que é muito séria, assim, hoje a diabetes está muito presente, né? E a diabetes é um dos fatores que levam o adulto a ter surdo-cegueira. Então nós acabamos
nos profissionalizando um pouco mais, nos especializando mais, e hoje a gente atende um grupo de 17 usuários adultos surdos cegos, que é um projeto que pela FEAC, que é diferente do trabalho com a prefeitura. Então, são 2 grupos diferentes, né? E assim, com esse aprimoramento, essa especialização na surdo-cegueira, a gente conseguiu se aperfeiçoar também na múltipla deficiência sensorial, né? Então, hoje nós temos a expertise para os 2, hoje não, sempre teve, mas assim, ficou, porque quem atende o surdo-cego pode atender o múltiplo sensorial. Na realidade, a base do trabalho, a base do estudo, base teórica é a mesma, né? Só que nem sempre quem atende o múltiplo sensorial consegue atender o surdo-cego, porque tem diferenças na comunicação, tem muitos detalhes. Então, hoje a gente atende surdos cegos e múltiplos, né? Nós temos 17 surdos cegos adultos, 6 surdos cegos crianças, entre criança e adolescente, e os outros são múltiplos deficientes sensoriais, né? Então, assim, é importante a gente deixar claro o que é a surdo-cegueira. Na realidade, surdo-cegueira, apesar de não ser notado isso pelo nome, mas surdo-cegueira é uma deficiência única. Ele não é surdo mais cego ou cego mais surdo. Ele é surdo-cego, não tem nem o hífen, sabe? É uma palavra só. Isso de 2000 em diante. Porque, na realidade, a hora que você tem uma deficiência visual somada com uma auditiva, na realidade as informações vêm para você de uma maneira deturpada. Então não dá para pôr na balança, ele é mais deficiente visual ou ele é mais surdo. Na realidade ele tem uma dificuldade de receber a informação, tanto falada quanto às vezes até o olhar de algum objeto. Então se misturam as coisas. Então o enfoque terapêutico é completamente diferente. Eu não posso chegar por um surdo cego e colocá-lo em 2 programas, para surdo e para cego. Não tem nada a ver, né? Então, porque é o que ele recebe do mundo, o que vem para ele de informação. Então, eu tenho que dar essa resposta de uma maneira diferente. Então, por exemplo, um exemplo bem simples. Com o surdo, eu faço, por exemplo, língua de sinais, tá? Então, ele está me vendo, eu estou fazendo com ele. E o surdo cego? Se ele não está vendo esse movimento, né? Então, eu tenho que colocar a mão do surdo cego em cima da minha e fazer o movimento para que ele sinta. Então, aí eu já estou envolvendo o tato, né? E o tato, eu vou trabalhar, por exemplo, o cego se trabalha muito, se explora muito o tato. Só que eu estou explorando o tato de uma maneira mais refinada ainda, né? Então, por isso que eu não posso separar a surdez da cegueira. Ele é um surdo cego, né? E o que seria um múltiplo deficiente sensorial? É aquela pessoa que tem uma deficiência sensorial, que seria ou a surdez ou a deficiência visual, associada a qualquer outra deficiência. Por exemplo, aqui no CAIS nós temos síndrome de Down com deficiência auditiva. Nós temos que a maioria nossa é paralítico cerebral, que é o PC, somado com a deficiência visual, né, que tem baixa visão. Cegos mesmo são poucos, a maioria tem baixa visão. Então, assim, essa deficiência sensorial, ela também sempre vai envolver, que é o nosso perfil visual ou auditivo, somado a alguma outra, né? Então, nós temos deficiência intelectual somada à deficiência visual ou a deficiência... Então, é um cruzamento, mas desde que nesse cruzamento esteja a visual ou a auditiva. E você comentou que um fator muito forte é a diabetes em pessoas adultas. Que pode acontecer de... Eu falo deficiência, patologia... Deficiência. E nas crianças, você falou que também tem crianças, qual seria o principal causa nas crianças? Normalmente é síndrome, né? Ele já vem, é genético, né? Normalmente os dois têm o gene e não sabem, né? E acabam gerando uma criança.
Só que isso tudo está diminuindo. E a causa principal da rubéola, quando eu fiz meu mestrado nessa área, na época que eu fiz, a causa principal era a rubéola, né? Se a mãe tem a rubéola nos primeiros meses de gravidez, é bem complicado. É muito provável que venha uma criança com surdo-cegueira. A sífilis, tem várias, toxoplasmose, tem bastante causa, né? Agora, graças à vacina, diminuiu muito, né, a surdo-cegueira em função da rubéola, né? Agora, ela pode, então, aqui nós temos crianças que, por síndrome, é muito comum também anóxia na hora do parto, né? Falta oxigênio. Então, é uma causa comum. Prematuridade, a criança não está pronta para nascer. Nós temos criança aqui que nasceu com 24 semanas. Então, assim, não tem nada pronto, né? E esse acompanhamento que vocês fazem aqui também envolve acompanhamento educacional ou é uma questão mais de reabilitação, de atividades? Para as crianças, né, principalmente, elas frequentam escola, que tem algum tipo de adaptação? Como é que é essa parte? Sim, é um pré-requisito. Com essa parceria da prefeitura, nós só atendemos 35 crianças que estão na escola. Eles vêm da escola para cá. A parceria com a prefeitura exige isso, né? É um pré-requisito que eles estejam na escola. Então, a gente faz como se fosse um reforço em algumas atividades escolares, né? A gente dá os pré-requisitos para que ele possa ter atenção lá, porque lá ele está num grupo, aqui aqui atendimento é individual, né? Então as professoras vêm aqui, se for o caso a gente vai para a escola, a gente tem uma parceria boa com as escolas, não é só a criança vir da escola para cá, é uma troca bem, bem saudável, é gostoso. Por exemplo, hoje tem uma moça aqui que está fazendo estágio para observar isso, para poder trabalhar com o aluno dela. Então, existe essa parceria entre as partes, né? E às vezes com a professora de escola, da classe, às vezes com a professora da sala de recurso, aí depende do que a criança tem na escola. E para quem pegou o bonde andando aqui, começou a assistir o Mãos Solidárias agora, a gente está aqui no Jardim Proença, conhecendo um pouco mais da história do CAIS, que é o Centro de Apoio e Integração do Surdo Cego e Múltiplo Deficiente. A gente está conversando com a Márcia Helena, que é fundadora aqui do espaço. E Márcia, que você citou antes, que esse espaço que vocês vieram foi mais ou menos em 2004, tô certa? Isso, nesse espaço, sim. Vocês têm parceria com órgãos municipais, mas a gente sabe que tudo começou na base do voluntariado, né? Aquela força de vontade, tirar tempo de onde não tem, dinheiro de onde não tem, muitas vezes. Vocês têm um espaço bem grande aqui, bem estruturado. Além das parcerias que vocês têm, vocês precisam ainda levantar fundos para as atividades aqui. Sim, o que vocês fazem para manter aqui esse espaço em pé? Então, a gente tem um bazar, um brechó que ajuda, a gente tem nota fiscal paulista, tem poucos sócios contribuintes, né? Já tinha pouco, com a pandemia diminuiu mais ainda, então tem poucos. E a gente tem, assim, doadores esporádicos, então, por exemplo, assim, vamos pensar um custo, um exemplo simples, por exemplo, sulfite, a gente usa muito, né, para as atividades, para mandar para a prefeitura, para isso, para aquilo. Então, por exemplo, ontem chegou uma senhora que, olha, eu queria dar alguma coisa, eu falei, olha, estou precisando de sulfite, ela já veio com 5 pacotes. Daqui a pouco vem outro, então, assim, eu brinco sempre com as meninas, a peteca não cai, sabe? Eu acho que tem alguém lá em cima que gosta bastante da gente. Então, as coisas vão acontecendo, né? A gente tem festa, agora esse ano não, mas a gente normalmente tem festas juninas, que a gente faz aqui na praça, junto com parceria com o centro ali. Às vezes a gente faz festas em escolas, a gente leva as nossas barracas de brinquedo, né? A gente faz é uma correria direta. Sempre aquela corda bamba para poder fechar. A gente está sempre precisando porque assim tem algumas coisas, por exemplo, vamos pensar, tem crianças que acho que às vezes precisam uma avaliação específica, uma avaliação visual mais específica do que a gente tem aí. Aí eu chamo um profissional, né, para a gente poder, daí esse profissional é pago
separadamente. Então, você sempre tem que ter dinheiro para isso, né? As coisas não são... O que a gente tem de fixo realmente são essas parcerias. O resto vai chegando e a gente vai correndo atrás. Aí está muito apertado esse mês, vamos fazer uma rifa. Eu acho que assim, a realidade das ONGs. Sim, é sempre essa conversa que a gente tem aqui no Mãos Solidárias. Não muda muito, né? É aquela correria para lá. Mas sempre tem amigos, tem sempre gente boa ajudando, buscando fazer de alguma forma, né? Márcia, aqui a gente conheceu um pouquinho mais da história, aqui do CAIS, a gente também vai conversar com outros profissionais daqui, se a gente tiver a chance com algum assistido. Eu sempre deixo esse momento final aqui para a pessoa, o fundador, o presidente, coordenador, deixar um recado para o público. Se quiser, passar o Instagram, passar o e-mail, passar o Pix daqui, convidar para fazer uma doação, voluntariado, fica à vontade, a câmera é sua. Lembrando sempre que a gente deixa durante o programa passando todas as informações para ninguém perder, mas também deixa esse momento aqui para você dar o recado que você quiser. Sim. Bom, eu fico muito emocionada quando eu começo a falar. Acho que é importante a gente perceber que vale a pena, sabe? Que a gente passar isso realmente todo... É muito gratificante estar com eles, ver vida. Eu tenho os depoimentos dos adultos, é coisa mais... Outro dia chegou uma delas para mim e falou: obrigado por você me devolver a vida. Sabe, você escutar isso de uma pessoa de 40 anos é muito lindo, né? Porque assim, com esse trabalho eles começam a se unir porque eles ficavam muito isolados em casa, né? Pensando nos adultos. Então, assim, agora, dia 27 de junho, a gente comemora o Dia Internacional da Surdo-Cegueira. E nós vamos comemorar dia 29, que é o dia que os adultos vêm, nós vamos comemorar aí na praça, né? Fazendo um trabalho, uma vivência com dança circular, tudo. Porque a gente precisa mostrar que o surdo-cego existe para que ele seja respeitado, né? Por exemplo, uma coisa importante é a bengala. A comunidade não sabe. Por exemplo, o surdo-cego ele usa uma bengala vermelha e branca. O cego usa uma bengala verde. O de baixa visão usa uma bengala branca. Olha, não sabia nenhuma dessas informações. O verde é bem escuro, quase um preto, assim. Então, é importante porque, assim, o que acontece? Nós temos relatos de surdos cegos que eles vão andando na rua, ninguém percebe a cor da bengala, mas aí fala, mas você enxerga, por que você está usando bengala? Né? Eles já foram, inclusive, assim, meio maltratados em alguns momentos. Mas não, ele não enxerga o suficiente para se locomover sem uma proteção, que é a bengala, né? Sem uma direção. Né? Então, assim, essa importância da cor da bengala é importante ficar atenta, né? E nós temos os nossos, por exemplo, as nossas dificuldades financeiras como os outros. Então, assim, a gente está sempre aberta para receber voluntários, para receber... Os nossos voluntários são em relação a artesanato, eu preciso muito de pessoas voluntárias para ajudar a cadastrar a nota fiscal paulista, né? E assim, você comentou que vai passar os dados, né? Através ali na cartela da TV, né? E nós temos o nosso Pix, quem quiser contribuir é o nosso CNPJ, né? Que é 07-346-939, e ao contrário 51, e os outros dados, né? Daí você passaria, fica mais fácil. Estamos super abertos para vocês conhecerem o espaço e para entender nosso trabalho e para curtir um pouquinho essa coisa boa que é fazer alguma coisa pelo próximo, tá bom? Agradeço muito, muito, muito. Espero que esse recadinho aqui da Márcia entre bem aí no coração de vocês. Isso. Márcia, obrigada pelo tempinho. Eu que agradeço. A nossa conversa aqui no CAIS ainda vai continuar, vocês vão conhecer um pouco mais do espaço, desse trabalho que realmente é incrível, a gente vê a emoção da Márcia, é porque realmente é um trabalho feito com amor, com muito carinho, e vocês vão ficar com imagens aqui do espaço por enquanto.
A nossa conversa aqui no CAIS continua e a gente vai conversar com a Eliane Proença, que é coordenadora pedagógica aqui do espaço. Obrigada pelo seu tempo, Eliane. Eu agradeço. Conta um pouco para a gente sobre o dia a dia daqui, as atividades oferecidas, os profissionais envolvidos, como é as atividades aqui no CAIS? Então, primeiramente, só para contextualizar, quando essa criança chega aqui na instituição, essa criança ou esse adolescente, ele passa por um processo de entrevista e de avaliação. Após essa avaliação, a gente faz uma discussão de caso em equipe e aí a gente estabelece quais atendimentos essa criança vai ter aqui no CAIS, né? O que o CAIS vai oferecer. Dentro da equipe, a gente tem a fisioterapeuta, a fonoaudióloga, a TO e a pedagoga especialista. Então, conforme ela entra na instituição, a gente estabelece quais serão os atendimentos e ela passa a ser atendida dentro desses segmentos que a gente tem. Os atendimentos, eles ocorrem de 1 a 2 vezes na semana, no contraturno da escola, e eles são individuais a cada 50 minutos. Então, a cada 50 minutos, essa criança passa por um desses especialistas. Normalmente, no atendimento da pedagogia, a gente oferta o início da alfabetização, o início da escolarização, né, todo o apoio, o suporte para a escola. Então, a escola vem até a instituição, a gente vai até a escola, os professores acompanham os atendimentos para a gente formar essa parceria, para que essa professora, dentro da sala de aula, consiga ter elementos para trabalhar com essa criança dentro daquele contexto, que é bem diferente do nosso, né? Lá são 30 crianças, aqui o atendimento é individualizado. Então, a gente entende essa diferença e aí a gente convida para que elas tenham esse outro olhar dessa criança dentro do atendimento individualizado. Ela passa pela fisioterapia, então ela vai fazer toda a parte de mobilidade, de troca de postura, tudo que a fisioterapeuta oferece, o atendimento da TO também, né, visando também essa escolarização, então adaptações de material, adaptação de recursos, para essa criança conseguir também estar melhor inserida no espaço escolar. E o atendimento da fonoaudióloga, que no CAIS é voltado principalmente para a comunicação. Então, se essa criança tiver alguma demanda, por exemplo, de alimentação, de deglutição, a gente faz as orientações, os encaminhamentos, mas a gente não faz esse tipo de atendimento aqui. O nosso atendimento no CAIS, apesar da gente ter os profissionais de saúde, são voltados para a educação, porque o nosso convênio com a Prefeitura de Campinas, pela Secretaria, é da Secretaria da Educação. E TO seria? Terapeuta ocupacional, desculpa, a gente fala, né? Acaba ficando um termo fácil assim pra gente. E você falou bastante das crianças. E como é o acompanhamento para quem já é adulto, para quem já passou ali dos 20? E vocês também têm um limite de idade? Não. Há uns 4 anos atrás a gente mudou nosso estatuto. Então, agora a gente não tem limite nem para ser inserido, nem para deixar de ser atendido no CAIS. Então, a gente atende qualquer idade. Hoje, a gente tem um projeto em andamento com a Fundação FEAC para atender essas pessoas adultas, né? Nós temos hoje 15 adultos sendo atendidos nesse projeto, com surdo-cegueira, principalmente por síndrome de Usher. Então, normalmente, eles tiveram a sua audição e a sua visão, uma delas, né, comprometidas durante a adolescência e depois perderam o segundo recurso sensorial. Então, supondo, por exemplo, no caso da Norma, ela já era deficiente auditiva, e aos poucos ela foi perdendo também a visão, então ela se tornou uma surdo-cega. Né? Então, a gente tem esse trabalho hoje em parceria com a Fundação FEAC. Para eles é oferecido atividade de artesanato, de orientação mobilidade, com a profissional responsável, a Lília, que tem como formação educação física e uma complementação em orientação mobilidade, uma capacitação. A gente tem hoje na equipe também uma pedagoga especialista em língua de sinais, então também é oferecido para eles esse recurso da língua de sinais. E nesse momento eles estão aprendendo diferentes formas de comunicação. Então, a gente iniciou com Libras, posteriormente vai ser Braille, Libras tátil, uma série de outros recursos para que eles possam ir se adequando no que eles melhor conseguirem se organizar na comunicação. Ao todo, são quantos atendidos?
No total, entre as crianças que estão inseridas na escola e os adultos, a gente tem hoje 52 usuários. 52 usuários inseridos aqui no CAIS. E assim, você falou que as crianças passam por uma triagem, então elas vêm de algum lugar. Elas são encaminhadas pela secretaria, é algum pai e mãe realmente que conhece o trabalho e vem? Como é que funciona esse daí? A nossa maior demanda hoje vem da escola. Então, como os professores já conhecem a gente, assim que chega alguma criança lá na sala ou no ambiente escolar, eles já nos contactam e já pedem para a família entrar em contato. Poucos vieram por via médica, então algum médico também que já conhece o nosso trabalho faz o encaminhamento. E pouquíssimo também de demanda espontânea, né? De bater ali na porta e saber sobre o atendimento. Eu acho que a nossa maior encaminhamento hoje vem da escola, vem dessa chegar lá, né? Tem a necessidade dos outros atendimentos, a escola não tem todo o recurso para oferecer de físio, de fono, né? De terapeuta ocupacional, então elas acabam encaminhando para a gente, aí a gente faz essa parceria. São um pouco mais de 50 assistidos, né? Juntando todas as faixas etárias. Vocês têm condição de receber mais pessoas? Tem fila de espera? Como é que funciona isso daí? Não temos fila de espera hoje para os atendidos pela Secretaria da Educação, né? Por esse convênio com a educação. A gente tem condições de atender mais, mas por enquanto a gente ainda não tem essa demanda, né? Não tem chego outras crianças para esse convênio. Dos adultos, sim. Dos adultos, a gente tem condições de atender mais 5 adultos, né? Seria um grupo de 20 adultos surdo-cegos. Não temos também uma fila de espera, não temos também ainda essa procura, né? A gente fez uma divulgação quando iniciou o projeto, constantemente a gente volta a retomar nas nossas redes sociais, mas por enquanto esse adulto surdo-cego ainda não chegou, né? Temos ainda a condição de atender um pouquinho mais. Que bom, se alguém aí estiver vendo Mãos Solidárias e conhece uma pessoa que precise desse tipo de atendimento mais especializado, fica sempre aqui os contatos do CAIS passando aqui na tela para vocês entrarem em contato. Mas você já está aqui há 7 anos, né, que você falou, então eu acredito que tem muita história bonita, muita coisa para contar sobre o que você já viu por aqui, né? Na verdade, eu cheguei aqui no CAIS, eu estava fazendo a minha 2ª pós-graduação e eu vim para um estágio. Então, minha ideia era terminar o estágio, voltar para o meu trabalho, que eu já trabalhava na época numa outra escola para deficiente auditivo. E aí, quando eu fui avisar a Márcia que meu estágio estava acabando, né, que eu não ficaria mais aqui, ela falou, não, volta aqui. Acabei ficando aqui no CAIS 1 ano e meio, hoje como as meninas trabalham, né, como uma técnica, como pedagoga. E saí novamente depois desse 1 ano e meio, fui para uma outra oportunidade que demandava mais tempo, né? E depois retornei em 2015 novamente para a coordenação, aí já para a coordenação pedagógica, né? Então, na coordenação hoje aqui há 7 anos. Dentro desses 7 anos, a gente já viveu bastante coisa, né? Algumas perdas, né? A gente já teve perdas de crianças que infelizmente vieram a falecer, mas também tivemos muitas alegrias de crianças que conseguiram se reabilitar a ponto de não precisarem mais da instituição, então elas tiveram alta do CAIS, né? O que acontece pouco, porque as crianças que a gente atende, elas têm uma demanda grande, né? Uma demanda de saúde, pela deficiência, por todas as comorbidades. Então, é bem raro a gente ter essa condição da criança conseguir evoluir tanto a ponto de conseguir não precisar mais do serviço, o que para a gente é uma conquista, né? Porque a gente trabalha para que elas não precisem mais vir, para que elas consigam ter toda a sua autonomia e independência trabalhada suficiente para viver bem, para viver uma vida boa, né, e tranquila. Então, a gente já teve os 2 contrapontos, né? As perdas, mas também os ganhos em relação a essa reabilitação. Agora a gente vai conhecer um pouco da história da Norma Rodrigues, que é assistida aqui do CAIS. Norma, obrigada que eu sei que você veio aqui só para isso, então obrigada pelo tempo que você tirou do seu dia para conversar um pouquinho com a gente, tá? Norma, me conta um pouco sobre a história de você e o CAIS. Como é que você conheceu esse espaço que poderia ser bom para o seu atendimento, para as necessidades que você tem? Então, aqui eu conheci o CAIS, assim, pelo que eu fazia do Instituto dos Cegos Trabalhadores, né? Aí eles
caminharam aqui, que eu tinha vontade de aprender Libras, né? Então, eles me apresentou aqui o Caio, e aqui eu comecei a fazer a minha atividade, informática, a gente tem a locomoção, a gente tem a psicóloga, a gente tem a atividade da TO. Então, eu acabei ficando aqui, e estou aqui já há 4 anos, aqui no Caio. E Norma, qual é a deficiência que você tem que você teve a necessidade de vir para cá? Então, a minha deficiência é assim, eu tenho uma retinose pigmentar, perdi minha audição, que eu uso aparelho nos 2 ouvidos, depois eu perdi o campo e agora eu perdi a visão. Então, isso é um trabalho que eu tinha que aprender, minhas libras, porque um dia que assim, a gente fala, né, pode perder a audição total, essa doença, e eu já sabia aprender as libras que eu estou aprendendo aqui, por isso eu vim para cá, por isso, aprender, né? Porque a visão, tudo bem, já perdi, né? Mas a Libras é uma coisa assim, que a gente aprende o tato com as pessoas, o carinho, o amor que a gente tem um pelos outros. E há quanto tempo já você convive com a perda auditiva e a perda de visão? Então, eu comecei quando eu tinha 4 anos, eu perdi a audição, depois eu pus aparelho, depois eu perdi o campo visual, depois eu comecei a perder minha visão, já vai fazer 14 anos que eu perdi a visão. Então, isso é uma doença que deu. E cada dia, sim, pode ter perdido total também, entendeu? Mas, graças a Deus, por enquanto eu estou usando aparelho, estou ouvindo um pouquinho, e a visão também é bem pouquinho da claridade, mas dá para mim assim, não estou no preto total, né? Que eu tô. E depois que você entrou aqui no CAIS, o que melhorou no seu dia a dia? O que você sente que avançou, desenvolveu, ou até não, que você esperava uma coisa e ainda não chegou no ponto que você desejava? Eu aqui aprendi tudo, hein? É que aqui eu aprendi um pouco que eu aprendi dos Libras, o tato das pessoas, de locomoção, principalmente a nossa professora Lili, para andar na calçada, na dificuldade que a gente tem muito grande, né? E até onde trabalhar mais, porque eu sou uma dona de casa, eu cuido da minha casa, eu aprendi muita coisa aqui, né? Então, eu tenho dúvidas, elas me ensinam, se eu preciso de ajuda, elas vão na minha casa e elas vão me ajudar. Então, isso é um trabalho muito grande que eu tenho, assim, se eu preciso de ajuda, elas estão prontas para tudo, para todos. Você ficou mais independente no seu dia a dia? Sim, com certeza. Na casa, eu estou cuidando da minha casa, faço comida, faço tudo. Faço meu crochê, minha dificuldade, eles me ensinaram. Então, isso é um trabalho que elas fazem muito com a gente. Você diria que as atividades aqui no CAIS foram fundamentais para essas mudanças nesses últimos 4 anos? Sim, com certeza, porque nós, como os adultos, né, nós somos adultos, a gente precisa de ajuda, porque uma coisa é você enxergar, depois você perder, você tem que aprender tudo. E realmente, eu aprendi a cozinhar, lavar, passar, cuidar de casa, cuidar de família. Isso, a escola ensinou muito isso para nós. E é uma coisa que, um trabalho que é diferente, né? Que a gente precisa de ajuda. Então, mas a gente fica feliz porque você tem a ajuda das professoras. E elas ensinam a gente assim, eu tenho dúvida, tá? Passamos com a psicóloga, com um assunto, do assunto que nós temos, né? Que a gente precisa. A TO, como é que eu faço? Que é uma coisa que eu preciso de ajuda na casa. Elas estão prontas para ajudar. E para de locomoção. Com a Lili, e nós vamos na rua, a dificuldade. Isso é muito legal. É uma dependência que a gente tem. Qual que você gosta até agora, que você gosta mais? Aí eu gosto mais assim, a falar a verdade, eu gosto de tudo. Mas eu gosto assim, que é muito legal. A gente tem a teoria, é gostoso, porque a gente mexe, né? E tem a psicóloga que a gente tira dúvida, né? Cada uma cai numa tristeza, aí a pessoa vai falando, eu falei, bom, eu não tenho, meu problema não é nada perto dos outros que a gente vê, né? E também a locomoção, né? Que a gente gosta de andar, que é andar de ônibus.
a gente tem bastante dificuldade de andar de ônibus, né? Mas a professora ensina para a gente não ficar nervosa e a gente faz as nossas atividades. Isso é muito legal. E também é bom que você tem socialização com outras pessoas, né? Sim. Você ocupa seu tempo. Sim, porque você precisa de ajuda, não é? A gente fala, ah, não, eu sou dependente. Não, mesmo que você seja dependente, mas a gente precisa de ajuda. Você está num ponto, você precisa de ajuda. Por favor, me ajuda. Então, isso é muito legal. Norma, obrigada por contar um pouquinho da sua história para a gente. Eu que agradeço. Bem, deu para ver tudo um pouco aqui sobre o CAIS, sobre a história, sobre as atividades realizadas. E com as palavras da Norma, a gente pode realmente saber que é um espaço sério, que leva seu trabalho muito a sério, organizado e que faz o que está a seu alcance. E o Mãos Solidárias está aqui para mostrar esse trabalho e tocar o coração de vocês aí, quem sabe fazer um voluntariado, uma doação para garantir que Norma e outras pessoas também possam ser ajudadas pelas atividades daqui. Lembrando sempre que vocês podem reassistir os programas no YouTube da TV Câmara Campinas, é só colocar Mãos Solidárias ou o nome de qualquer outro programa da nossa grade e revisitar aí os programas. E eu espero que vocês continuem aqui assistindo a programação e eu espero vocês no próximo Mãos Solidárias. Até a próxima!